Oi, oi, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Essa semana nós estamos conversando sobre adoção de bichinhos, adoção responsável. E hoje eu vou contar pra vocês a história desse príncipe aqui, o Valentim, que é o meu cachorrinho mais gostoso dessa vida. Eu vou contar pra vocês como que ele veio parar na minha história, como que ele é, as características dele e como foi a adoção dele, pra incentivar vocês a também adotarem criaturinhas gostosas como ele. O Valentim, ele tá comigo desde 2019. Então, 2020 é o terceiro ano do Valentim comigo. E como que ele surgiu na minha vida? Uma amiga minha, eu morava com ela lá no Brejão, na UFA, no nosso apartamento, e a gente brincava falando que era o apartamento dos cachorros. A Camila, ela sempre foi protetora dos animais, cuidava muito bem dos cachorrinhos e de qualquer outro bichinho que aparecesse, né? E um belo dia ela tava indo pro estágio, se eu não estou enganada, e ela viu uma bolinha de pelo numa linha de trem, que parecia ser um bichinho morto. E quando ela olhou para aquela bolinha de pelo que parecia ser um bichinho morto, ela viu que era um cachorrinho que ainda estava vivo, e era o Valentim. O Valentim estava muito debilitado, ele estava muito magro, ele estava com muita bicheira no corpo, nos olhos, no pipeuzinho dele, na gengiva, na boca. Tinha muita bicheira, estava muito desnutrido, estava bem mal. E aí ela pediu ajuda para levar ele para o veterinário, de alguém que tinha um transporte, e eles levaram ele. De início, nem se acreditava que ele teria capacidade de se recuperar da situação que ele estava. Vou colocar uma foto pra vocês aí em cima, pra vocês verem do dia que ela encontrou ele. E a veterinária deu a ideia de tentar ver como ele reagiria se começassem a cuidar dele direitinho lá na clínica veterinária. E deu certo, ele começou a reagir, então continuaram a cuidar dele. Ele ficou internado mais ou menos uma semana e meia, eu acho. Ele recebeu transfusão de sangue, recebeu todo o tratamento que era necessário para ficar forte o suficiente para ir para casa, recebeu vários medicamentos, fizeram a limpeza das bicheiras dele, colocaram um remedinho no lugar onde ficaram os buracos. Nessa brincadeira aí das bicheiras, infelizmente, ele perdeu o primeiro olho. Foi retirado o olho dele, porque as bicheiras tinham comido muito, e ele continuou com um outro olho saudável. Porém, esse outro olho saudável também tinha sido comido por bicheiras, só que menos, e acreditava que conseguiria ficar bem desse olho. Então, depois dessa uma semana e meia em casa, a Camila levou... Em casa não, no veterinário, a Camila levou ele lá pro nosso apartamento e chegou lá, aquele bichinho mais magrinho, cabelo raspadinho, que raspou pra poder cuidar dele, né? E com cone na cabeça. Eu brinco falando que ele parecia aquele abajurzinho da Picture que aparece no início do filme. Era o Valentim. E ele foi lá pra casa, pro nosso apartamento, pra ficar lá como lar temporário até arrumar um lugar pra ele morar. Nesse período, eu tava no finalzinho da minha graduação. Se eu não me engano, eu tinha acabado de ser aprovada no mestrado. E eu ia ter que me mudar do Brejão, porque o Brejão, que é a moradia estudantil da UFLA, atende alunos apenas da graduação. Então, como eu teria que sair do Brejão, eu teria que procurar uma casa, e nessa casa eu possivelmente conseguiria ter um bichinho. E o Valentim, ele me fazia muita companhia enquanto eu escrevi meu TCC. Na verdade, eu conheci ele antes de passar no mestrado, porque eu passei no mestrado depois. Foi muito próximo e foi depois. Daí eu olhei assim, tipo, se o tamanho da cada pessoa, eu nem tinha passado no mestrado ainda, eu poderia ficar com ele e eu posso levar ele pra próxima casa que eu for morar. E assim fiz, coloquei isso na minha cabeça, me apaixonei por ele, porque ele era minha companhia de escrita. E tô com ele até hoje. Naquela época, quando ele chegou lá no nosso apartamento, ele ainda enxergava de um olho. E depois ele perdeu a visão desse olho, foi muito triste. Hoje o Valentim, ele é um cachorro ceguinho, né, meu filho? Ele não enxerga nada, mas é um cachorro muito esperto, muito carinhoso. Ele aproximadamente tem agora, provável que uns 9 anos. Quando a gente pegou ele da rua, ele tinha uns 6 ou 7, então já passou um tempinho, né? A gente acredita que ele tem uns 9 aninhos. E ele é um gostosinho. O Valentim gosta muito de comer pipoca, é fujão, ele já fugiu umas 3, 4 vezes aqui de casa, é um cachorro cego, mas não é bobo, tá, gente? E ele é muito independente, muito legal ver isso nele. Ele ama fazer culto com a gente todos os dias de manhã, ele fica esperando pra fazer culto e é muito carinhoso na hora que a gente chega em casa. Qual que é o intuito desse vídeo? É te incentivar a adotar bichinhos que estão precisando de um lar. Tem muitos bichinhos que estão em situação de rua, que estão sofrendo, assim como o Valentim estava sofrendo, ele quase morreu, né, meu filho? Mas Deus te trouxe de volta à vida. E tem muitos bichinhos precisando de você, de um lar que ele possa confiar e chamar de seu. E eu queria deixar aqui esse incentivo, dizer que aqui em Lavras tem um projeto muito legal. Eu vou deixar o Instagram deles marcado, que é o Parque Francisco de Assis. Eles têm lindos bichinhos lá para adoção. E eu quero também marcar para vocês verem a Casa do Vira-Lata, que é um projeto lindo, que eu morro de alegria quando eu vejo os bichinhos lá todos os dias. É muito legal. E fica aí o recado, adotem porque esses bichinhos são muito maravilhosos e eles precisam de vocês. Bom dia, pessoal!